Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Um episódio especial, um episódio diferente. Para quem não me conhece, eu sou Alisson Valentino, CEO do Agile Podcast com 3 anos de vida, é um baby ainda, é um podcast focado em agilidade, focado em compartilhar conhecimento, em colaboração, em estar junto de vocês, em estar trazendo profissionais que são referência, profissionais que fazem realmente acontecer, profissionais que estão no dia a dia, além de ter a teoria, a vivência em si, tá bom? E eu falo que hoje é um episódio especial, principalmente porque eu tenho aqui padrinho do podcast, uma referência aqui em agilidade, uma referência em podcast. Aprendi realmente esse podcast assistindo ele, literalmente, tanto eu como minha esposa. Amigos que criaram o seu próprio podcast. Tem uma que não vou falar não, mas vocês vão conhecer, que eu também assisto, escuto bastante. Então, uma das minhas referências também é de uma empresa que tem a agilidade na essência, está sendo bem representada, então a única mulher está conosco. Vou tentar trazer na próxima mais mulheres também para se representando aqui. Tem amigos meus que fecharam o Agile Trends no ano passado como uma das melhores facilitações, movimentaram bem um palco. Tem amigos que trabalham junto comigo como voluntário, viraram brothers, a gente compartilha muita experiência, que usa para o podcast também. Tem amigo que tentou me levar para o Rio, mas tentou ir lá, não deu certo, mas é um amigo, assim, que a gente troca algumas experiências, tá correndo para todo mundo, então eu tenho vivenciado muito bem com ele. Mas enfim, chega de enrolação, quero que vocês possam ver, cada um compartilhar desafios do podcast, como surgiu a criação, como é o dia a dia, se é tão fácil como todos falam, se tem algum perrengue e novidades. A gente quer entender realmente o que é que vem pela frente. Eu quero chamar o palco ela, que tem um nome diferenciado, para os íntimos é Flor. O nome, a pessoa pode se arriscar um pouquinho, é melhor perguntar para ela. Ela vem apresentando realmente um podcast que é referência nacional e internacionalmente também. Tem amigos que estão trabalhando lá, até aqui também de Fortaleza. Mas alguém já ouviu falar de Love, Problemas, enfim. Flor, vem ao palco, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Que felicidade estar aqui, eu fiquei muito animada com a possibilidade de gravar esse episódio, porque eu acho que a gente troca muito com os nossos ouvintes, mas acaba que às vezes não troca entre a gente. Eu sinto muita falta disso, então muito obrigada pelo convite, estou animadíssima de participar. Fez até um teste de apresentações e tudo, mas para quem ainda não te conhece, eu acho meio difícil, tá bom? Mas compartilha um pouquinho. Já tô vendo aqui o nome do podcast. Fala um pouquinho dele, assim, se vira no seu pitch de 1 minuto. Bom, Love the Problem, ou LTP para os íntimos, é um podcast que ele fala sobre liderança, sobre agilidade, sobre transformação cultural, transformação digital, mas o que é mais incrível dele é o propósito dele, o porquê que a gente fala dessas coisas, o porquê a gente acredita que a gente precisa democratizar o acesso a esse tipo de conteúdo e não ficar só dentro das salas de reuniões, né, acontecendo. Então, eu acho que esse é o mais incrível, assim, do Love the Problem, a capacidade que a gente tem de compartilhar conteúdo muito relevante e fazer com que isso seja como quase uma escola para quem está ouvindo a gente também. Perfeito, mas assim, temos alguns outros convidados também, então assim, Love the Problem já é um dos queridinhos que eu escuto e assisto também. Um abraço para todos, que vai acontecer, não é fácil, mas assim, temos outros convidados aqui também que estão aguardando quem é que eu vou chamar primeiro. Mas vamos lá, tem um que tem um urso que é bem conhecido, é famoso pra caramba, é o padrinho aqui do podcast, tem um nome de irreverente, né, a pegada dele, além dos conteúdos que traz pra caramba, e vem se reinventando ao longo do tempo. Meu amigo Ibson, boa noite! E aí, galera, tudo bem? Boa noite, boa noite. Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Pra Casa com Você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. Diga aí, meu camarada, tudo bem? Feliz, viu, meu amigo? Feliz mesmo de você estar aqui com a gente novamente. Pra quem não sabe, o Agilizem Podcast, ele nasceu dentro do Pipoca Ágil, tá tendo lançamento com o Ibson. Engraçado que a logo do podcast, ela nasceu acho que em 5, 7 minutos. Eles falam, vamos cria logo, faz acontecer logo, enfim. Nasceu.
E eu fico muito honrado porque a gente foi dentro do Pipoca Ágil, então tá eu e minha esposa nesse mesmo local que estamos aqui, certo? Então o podcast foi crescendo aos pouquinhos, hoje temos 7 quadros, temos pessoas que estão de Portugal também, e o Pipoca também está em Portugal. Antes de lançar, quando eu ia lançar, o já estava lançando já, o Pipoca em Portugal. Massa, mas eu muito feliz. Para quem ainda não conhece o Pipoca Ágil, para quem não conhece ainda o Ibson Cabral, como eu falei até para falar, acho meio difícil, tá bom? Mas tu tem 1 minuto para fazer seu pitch aí, para divulgar um pouquinho quem é o Ibson e o Pipoca Ágil. Beleza, gente. Boa noite aí de novo para vocês. Ibson Cabral é um camarada, né? Carioca aqui. E eu trabalho hoje, né? Hoje estou como Agile Coach na Deloitte. Bem bacana isso, eu gosto muito. E eu sou assim, já sou avô, sou casado, tenho 3 filhas e gosto muito do Pipoca Ágil. Pipoca Ágil já tem, né, basicamente 6 anos de Pipoca. E uma curiosidade aí, que depois que eu me toquei, eu já tenho mais de 1000 vídeos no YouTube, isso que é bacana. Eu nem tinha me tocado, cara. Mais de 1000. Tudo bem, vambora. Caraca, eu tô perto de 250 ainda. Mas só pra quem não sabe, o Y no começo, ele fazia 3 episódios por dia. Assim, vou fazer o quê? Vou fazer um episódio. Rapaz, vou fazer o quê? Um novo episódio. Então tem um momento que ele acelerou pra caramba, e essa é a referência que é hoje. Então, parabéns, meu bem. Eu sei que não é fácil. Falei. E interessante que esses 1000 vídeos, porque além do podcast, né, eu tenho um projeto de simulação de projetos ágeis, que já tem 3 anos, eu vou pro 3º ano. Fazendo as contas, no total foram quase 90 times que passaram. Não que 90 times ficaram, mas a gente contabilizando, tem mais de 2.500 pessoas que passaram pelo simulação de projetos ágeis do Pipoca Ágil. Eu nunca tive comunidade, né? Assim, agora tem a comunidade Pipoca Ágil. Eu acho que tem 1.100 e poucas pessoas lá, no entra e sai, agora tá com 1.000 e poucas pessoas, Mas é isso, o Pipoca Ágil é isso mesmo. Definiu. Mas vamos aumentar mais essa conversa, né? Tem muitos outros convidados e tudo mais. Vamos olhar aqui, vamos trazer alguém que parou o Agile Trends. Você sabe muito bem o que eu tô falando. Parceiro, inventando. Ele puxou até uma gravação de podcast no último Agile Brasil. Puxei ele também para fazer facilitações de OKR num podcast. A gente tem que ainda estruturar alguns pontos depois. Mas, meu amigo Moleiro, bem-vindo. Fala, seu Alisson! Tamo ao vivo, tamo com todo mundo. E aí? Fala, qual é a pergunta? Manda aí. Meu amigo, pra quem não te conhece, que eu acho muito difícil, tanto o rapaz tá tô com a blusa mais simples aqui, mas o rapaz tá todo arrumadinho, tudo, né? Tá vendo aí? Fez a barba e tudo mais. Olha assim, pra quem não conhece o Moleiro, pra quem ainda não conhece a Wave Agile, dá um pitch de 1 minuto aí pra que a gente possa entender um pouquinho e começar a esquentar mais ainda, porque ainda tem mais 2 convidados chegando. Pra você ter ideia, eu acho que eu fui o primeiro de todos... Não, o Cláudio não foi, que tá na fila. Eu ia falar, todos participaram de convidados no Wave Agile. Acho que eu tenho menos episódios de todo mundo e todos já foram lá. É o mais democrático. Então, vamos lá. Sou André Moleiro, faço líderes criar eficiência. Hoje estou como facilitador do Linkoff São Paulo, organizador da Agile Brasil. Tenho o Wave Agile, que começou como empresa, a gente falando lá em 2024. Então, várias iniciativas que eu estava fazendo. Tenho livro de Icebreakers, de Velocity, métricas do Scrum. E aí, a empresa não foi como eu gostaria, voltei para o mercado. Estou como coordenador de tecnologia na RDC Viagens, falando puramente de deploy, releases, esteiras de DevOps, como que a gente faz testes automatizados. Então eu estou olhando muito tecnologia hoje no meu profissional, mas nunca deixando de olhar que hoje virou um canal no YouTube, o Wave Agile, falando de eficiência, agilidade, produto, carreira. Amanhã tem live com a psicóloga falando sobre como que entra toda essa psicologia dos devs, dos técnicos entrando para evoluir nessa carreira. Então, que fala de cada coisas. O Ibson entrou lá falando só dos perrengues do projeto de simulação. Você falou sobre sua carreira de Agile Coach além da agilidade. Com a Flor, a gente falou com o pessoal, com o Tio e com o Lucas falando lá. Foi o primeiro collab que a gente fez. Então, tem mais o Egito que falou da carreira dele, que foi o primeiro presencial também do Wave Agile que a gente fez. E com você também a gente puxou, você me ajudou, tem muito mérito nisso. A gente puxou lá ao vivo, direto de Aracaju, fazendo lá. Participou Zé Júnior, Alisson, o Edson Carlos, Silvia,
Eu não sei como a internet aguentou com tanto peso que tinha. Beleza, meu amigo. Então tô percebendo que a bagunça vai ser grande aqui no episódio. Mas vamos bagunçar um pouquinho mais. Tem mais 2 convidados aqui. Vamos lá, vamos puxar alguém. Acho que é o mais baby entre a gente, em relação de podcaster, em relação de estar nessa jornada de conteúdos e tudo mais. Não quer dizer que a experiência dele começou agora, pelo contrário, tem uma bagagem gigante. A barba dele tá parecida com a minha, meio branquinha também. Outro é porque o outro tirou a barba, né? O paredão não vale. Mas vamos lá. Egídio, boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui em Fortaleza aqui tá 29 graus. E aí, por aí, Sampa, como é que tá? Tá razoável. Eu não sei quanto que tá não, mas tá um calorzinho aqui, tá? E aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Como é que tá o podcast? Quem não te conhece ainda, dá uma degustação de 1 minutozinho para que todos possam entender quem é o Egídio e quem é esse podcast diferenciado, até pelo nome. Bora lá, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui, de tá bem pesado aí, ó. Só o moleiro ali já tá pendendo, né? Ele tá do lado direito e tá o Y ali, já tá meio... eu tô aqui do lado esquerdo para não ficar meio penso aqui, né? Segura aí. Eu acompanho todos aí. Moleiro é uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, né? Falando dos parceiros aí que estão na live. O Alisson, nem falo com ele quase diariamente, né? A pessoa que me orienta, que tá sempre comigo aí, me falando como que faz, como que deve ser. E foi o primeiro mestre agilista que entrou. Eu tenho 3 meses de podcast, acho que 13 episódios, 23 episódios. Então estamos aí, somos baby mesmo, e estamos aí para ajudar vocês e sermos uma família, né? Acho que todos nós aqui temos um principal foco, que é trazer conteúdo, agilidade, e fazer de verdade as pessoas entenderem o que é agilidade no Brasil, tecnologia, inovação e tudo isso mais. Beleza, meu amigo? Para completar o time, ele tá empolgado, com muita energia, disposição, mora próximo do Ibson, mais próximo aí, são carioca também, carioca da Gema. Meu amigo Barison, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo ao palco. Valeu, Alisson. Olá, pessoal. Olá, comunidade. Olá, amigos aqui do podcast. É um super prazer estar aqui, uma honra, né? Eu sou fã de todos vocês que estão aqui, acompanho o podcast de vocês. Então, assim, para mim é um privilégio, uma honra mesmo. Não sei nem como o Alisson me chamou para isso aqui, mas eu fico super feliz de estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho disso. Vou aqui falar, eu já, né, vou pegar já vou me apresentar um pouquinho, Bora. Né? Mas eu vou falar sobre a comunidade bem rapidinho, mas antes, deixa eu me apresentar bem rapidinho, né? Eu trabalho já há bastante tempo, né? Meus cabelos brancos, né, mostram isso. Eu trabalho em TI há mais de 35 anos, diga-se de passagem. Trabalho com agilidade desde 2008, quando a gente levou a agilidade lá para Infoglobo, ainda no início do movimento ágil aqui no Brasil. A gente trouxe, provavelmente vocês conhecem, né, o Juan Bernabó, e foi o nosso mentor lá para a gente implantar no momento que a indústria, de uma maneira geral, a indústria de mídia estava começando a sofrer de disrupção, que hoje está em todas as indústrias, mas isso lá em meados dos anos 2000, e a agilidade foi uma das iniciativas que a gente trouxe para tentar, de alguma maneira, andar além, né, do nosso mercado ali, levar mais resultado, levar mais valor, levar mais trabalho em equipe para aquele momento, e foi super bom. A partir daí, então, eu trouxe a agilidade como propósito de vida, até, que eu posso falar. Então, desde então, trabalho com agilidade, né? Já passei por várias empresas, dos dois lados, né? Como cliente, como fornecedor, prestando consultoria ou aplicando propriamente dito. Então, assim, essa é um pouco aqui da minha experiência. E sobre o nosso podcast, na verdade, ele nasceu uma comunidade, com a comunidade ágil, né? A comunidade ágil, ela foi criada pelo Vitor Cardoso e pela Cíntia Ruiz. Isso ali no final de 2019, em 2020, a comunidade começou a atuar, e o objetivo da comunidade era ter um lugar seguro para que as pessoas pudessem conversar sobre agilidade, trocar ideias, tirar dúvidas
né? Então a comunidade ela apareceu assim e a gente se falava com uma frequência grande. Hoje a comunidade ela está mais no WhatsApp. Essas reuniões diminuíram um pouco a frequência, mas a gente quer dar uma retomada. E aí, em 2021, a gente começou com um podcast, né? Depois com eu e o Petros Habib, a gente começou a falar sobre isso com a Cíntia e com o Vitor. Então, fizemos um grupinho de 4, somos 4 hosts, né? E hoje a gente tem mais hosts lá, né? Como o Pablo, como a Karina. E é isso. Então, desde 2021, né? Já temos aí um pouco mais de 4 anos falando sobre agilidade. O objetivo, então, é levar um pouco dos problemas, né, que acontecem no dia a dia para as pessoas de todos os níveis, né, das pessoas mais experientes às menos experientes, mas de uma maneira geral a gente tem um público muito focado aí que faz a transição de carreira. Então a gente fala para essa galera que está querendo entender como é que começa, né, como é que se migra. Então é por aí, gente. Mas, de novo, um super prazer estar aqui, um privilégio realmente, uma honra. Obrigado de novo, Alisson, pelo convite. Antes que eu possa puxar aqui a Flor, como você está representando as mulheres nesse exato momento, Love the Problem é um podcast que, se não todos assistem, muitos assistem pra caramba. E eu pergunto assim, qual é o maior desafio você estando puxando Love the Problem? Como é que acontece as gravações? São pontos que poucos sabem. A gente assiste mais os episódios, mas não sabe como é que constrói. Você pode compartilhar um pouquinho como é que isso funciona, como vocês constroem os episódios, divulgam? Legal. Eu acho que, já começando a falar sobre uma das maiores dificuldades que tem em todo esse processo de construção, é a gente conseguir entender da comunidade que está ouvindo a gente o que eles mais querem ou precisam ouvir, né? Então, eu acho que esse é um ponto que acaba sendo um pouco difícil às vezes. Então, a gente tenta construir os assuntos, os temas que a gente vai levar com base no que está acontecendo internamente, né? Porque, deixa eu trazer um pouco mais, uma explicação melhor. A Nauer, que é o podcast Love the Problem, ele é de 2 empresas, da Nauer e da K21. E a Nauer é uma empresa de consultoria, de transformação, aceleração de resultados. Então, tudo que a gente vive nos clientes, que está acontecendo nos clientes, isso se transforma em episódio. Então, essa é um pouco a fonte que a gente mais bebe, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo nos clientes que a gente está trabalhando, a gente pega, transforma isso, pega as pessoas que são relevantes nesses temas e traz para poder falar um pouco mais, para poder, como eu falei antes, democratizar o conteúdo e levar para todo mundo ouvir, né? Então, é mais ou menos um pouco de como as coisas funcionam. Então, a gente identifica o tema, a gente identifica as pessoas que vão falar sobre esse tema, e aí a gente faz um malabarismo de agenda. Eu não sei se vocês sofrem com isso, mas eu sofro muito com essa questão de agenda, né? Conseguir alinhar os astros e fazer com que as pessoas consigam participar. Então é mais ou menos assim que funciona. Eu não sei se vocês passam por isso também. Tenho curiosidade de saber. Vamos aproveitar já o impacto aí, depois a gente puxa como é que surgiu cada podcast. Mas, Alisson, compartilha aí a dúvida da Flor. Tu tem algum problema de marcação de agenda ou só acontece com ela mesmo? Não. O que acontece? O meu podcast, acho que eu não tenho a agenda, o backlog é muito curto. Muito curto mesmo. Às vezes eu convido a pessoa para a semana que vem, vambora. E eu não tenho assim, quando eu me toquei, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Y, quando eu criei o podcast, Y, tomara que você não fique numa panelinha. E aquilo entrou, assim, eu falei, caramba, é mesmo, realmente. Aí chamei todo tipo de pessoa. Chamei um amigo meu que agora ele é policial para falar sobre agilidade. Tem um amigo meu que é capitão do exército para falar. Tem enfermeira, tem médico. Então, diversificou muito. Tem gente que estava começando na agilidade, eu chamei para falar sobre os sentimentos dela, o que ela acha da agilidade, tudo, o que está achando. Então aqui o caráter do Pipoca Ágil, vamos dizer, o propósito é pessoas falando. Muita gente em transição de carreira veio aqui contar a sua vida, como é que foi e tudo. Claro que teve as pessoas, né, que tiveram um embasamento teórico, né, para falar sobre agilidade, mas eu trouxe assim um povão mesmo, a galera que as pessoas querem escutar como é que se faz a transição para agilidade. Muita gente está assim, por isso que saiu o projeto de simulação e projetos ágeis, por isso que saiu isso, muito legal.
E eu não tenho muita... Agora que eu tenho co-hosts, eles convidam, eu não convido mais ninguém. As pessoas convidam pra mim e eu só entro lá de oi, aí, beleza. Faço pergunta de vez em quando, né? E conto uma piadinha. Mas a condução é dos co-hosts aqui, beleza? Então a situação é essa. Inclusive, as pessoas perguntam assim: dá muito trabalho fazer o podcast? Eu falei, cara, no meu caso não, porque eu não tenho gravação, é online, não tenho roteiro, não tenho mesmo roteiro, a gente conversa, bate papo. Por isso que pra mim é suave, tá legal? Suave na nave. Valeu, gente. Massa, amigo. Moleiro, e pra ti? Como é que funciona? Tem problema de agenda? Não tem problema? Teu backlog é curto, é longo? Tu tem uma visão de roadmap do ano todo? Como é que funciona isso? Você sabe que eu curto de vez em quando a organização, né? Você sabe que eu vou lá, coloco os OKRs, coloco ali. Eu admiro o Y, todas as vezes que eu falei com o Y, assim, falava, vamos falar, vamos. Que dia que você quer? Que dia que você pode? Pô, marcou e fez mas é o jeito do Y. Acho que eu não conseguiria chegar e fazer desse jeito. O que eu defini? Tipo, para lives e podcast. Quarta-feira, 7h30. Se tiver alguma pessoa que não pode ser na terça ou pode ser na quinta, mas é quarta, 7h30, tá lá, tá marcado. Acho que todos vocês fizeram nesse horário, nesse dia da semana, pra gente conversar. Então, tá aqui. Não dá nessa? Faz na próxima. Eu não consigo. Inclusive, vai ter uma quarta-feira desse mês que eu não vou conseguir. Então, eu marquei, já mudei o convidado que tá pra quarta-feira. Mas é isso. Eu acho que uma coisa também diferente que eu comecei a fazer e tem dado certo é fazer vídeos editados. Então, também tenho vídeos roteirizados, com conteúdo, que eu vou lá e penso sobre capa, sobre a descrição, sobre o roteiro. Então, eu acabo fazendo essa organização também. Que, olhando o Y, uma cara que eu conversei lá atrás sobre isso, Y é outro caminho, é outra ideia, né? Então, legal, viu? Legal assim, o formato, porque cada um tem uma pegada diferente. Os dois podcasts, Pipoca e Vivajaio, são podcasts com muito conteúdo, muito rico, mas são pegadas distintas. Fala de agilidade, falo. Mas o Ibson tem a reverência dele, tem a pegada dele. E o Moleiro fosse inverter, né? Ibson Moleiro, talvez a pegada não ia dar certo. Mas do jeito que eles fazem, eu aprendo um pouquinho cada um, entendeu? Pega um pouquinho do Ibson, a vez não dá certo, adapta, puxa alguma coisa. Tento fazer algo que nem um Moleiro, mais organizado. Tô tentando ainda. Mas enfim, um é do Agilize. Mas pensando em quem tá começando agora e tudo mais, Egídio, como é que tá teus backlog? É fácil? Existe problema de agenda? Não tem? Ou só acontece com o flow mesmo? Eu já conversei essa história com o Moleiro, né, em relação ao planejamento. Eu tenho um planejamento até dezembro. Eu tenho pessoas que vão, lá em dezembro, vão participar de um quadro específico. Eu tenho quadros que nem iniciaram ainda, que já está no planejamento do backlog aqui. Por exemplo, eu tenho... quando eu comecei, né, foi no dia 15 de maio, 3 meses atrás, eu estava estudando, foi até com a Léo Thomson, acho que ela está aí na live, a gente estava conversando, vamos fazer um episódio? Vamos, peraí, vamos fazer aqui. Eu pensei, quarta-feira daqui um mês, aí vamos fazer. E aí, a partir daí, eu fiz um cronograma e fui convidando as pessoas, e tem um formuláriozinho, né, que eu mando para a pessoa, pedindo informações e tal. É meio burocratizinho, mas... faz sentido e ajuda muito. E é assim que tem sido, e quase nenhum desmarcou. Eu não tive nenhuma desmarcação, Flor, até hoje, graças a Deus. Teve o atraso, né, Gídio? O do Moleiro durou 1h30, cara. A gente ficou 1h30 em live. Tá ao vivo! Não, mas não tem como esperar mesmo do Moleiro. Borizão, e de ti, meu amigo? Como é que funciona? Como é que tá a comunidade de ágil agora? São vários hosts também. Como é que tá o backlog de convidado? Cara, essa é uma boa pergunta, porque a gente já passou por várias fases, né? Fases boas, que as coisas funcionam ali reloginho, fases não tão boas. Mas, assim, o nosso esquema, a gente hoje, então, tem 6 pessoas que estão tomando conta, o que ajuda, né? Porque sempre alguém pode participar nosso. Ontem mesmo a gente gravou um podcast e eu apenas fui, né? Eu fui o host apenas. Normalmente a gente vai com 2 ou 3 hosts, normalmente, né? Até porque no início a gente
fez direitinho, né? E a gente tentou fazer direitinho, né? A gente tem o nosso Trello, estipulamos ali os assuntos, chamamos as pessoas e a gente gerava um roteiro para nós falarmos, mas eu acho que o nosso roteiro ele não durou 3 gravações. Né, porque a gente viu que o roteiro só engessava a nossa conversa, o negócio ficava duro, ficava ruim, né, ele não fluía, a gente abortou. A partir daí, a gente está na linha do Ibson ali, a gente usa para bater papo, é uma conversa solta e a gente vai pegando o gancho sobre o que está acontecendo ali, a gente vai falando. Então, assim, de fato virou um bate-papo super informal, como era desde o início, apesar de ter o roteiro, mas a ideia é essa, né? Então a gente também traz todas as pessoas, né, com todos os níveis para vir falar, então desde referências até as pessoas que estão começando agora, porque é exatamente isso que a gente quer colocar ali, para as pessoas ouvirem experiências de pessoas diferentes, em lugares diferentes, com dificuldades diferentes, né, com níveis diferentes. Então o nosso objetivo é esse, é ser bem democrático ali. A gente, então, tipo assim, como eu estava falando, né? A agenda, a gente tem o Trello funcionou super bem, de vez em quando a gente esquece um pouco do Trello e aí a gente se perde e aí fica ruim, a gente volta para o Trello, agora mesmo a gente precisa voltar a alimentar o Trello, a gente teve uma boa temporada que o Trello nos ajudou agora nos últimos meses, agora de novo, né? Mas agora a gente precisa voltar a olhar isso, mas as coisas funcionam bem. No nosso caso, a gente não grava ao vivo, né? A gente grava no fundo, né? O nosso é podcast apenas, não é vídeo, então a gente marca e eventualmente a agenda pode ficar comprometida ali, mas a gente marca e desmarca, mas a vantagem é que a gente não tem esse compromisso do ao vivo, não tem o compromisso com o vídeo, e aí a gente depois grava, edita e solta sem problema nenhum, tentando manter ali uma frequência de um podcast por semana, que a gente publica normalmente às quintas-feiras de manhã. Então é mais ou menos isso, e as coisas funcionam relativamente bem, escutando, então, como eu falei, pessoas, como o Ibson falou ali, né, pessoas que já trabalham com agilidade em escritório de advocacia, numa oficina mecânica, num hospital, numa empresa de tecnologia, ou seja, de vários ambientes diferentes, exatamente para que a gente possa escutar as adversidades, né, os problemas que as pessoas vivem, porque pode ser sempre uma ajuda para uma pessoa que está ali buscando informação. Perfeito. Agora, escutando vocês falando, até um tiquinho de cada um. O Agility Podcast, hoje são 7, 8 pessoas, a gente tem 2 pessoas focadas no marketing. Utilizamos também o Trello, temos 3 painéis do Trello, um focado só de marketing, outro focado em Portugal, a gente tem um em Portugal, e outro nos outros quadros. A gente organiza também eventos, então a gente vem muito fazendo isso. Criamos processos bem bonitinho do Egídio, de ter um formulário, de preencher e tudo. E a minha esposa que pegou essa dica com o Egídio mesmo, essa parte aí também, então ela começou a fazer com isso. Então a gente tem uma organização, a gente tem quadros até outubro. Inclusive, a gente tem muitos quadros que nascem, mas morrem. A gente cria um novo. Tanto que normalmente a gente tem um quadro por semana, mas desde julho são 2 episódios por semana. Ou seja, um toda segunda comigo. Hoje é porque a gente adaptou, né, o dia, a gente puxou para terça-feira, mas normalmente era na segunda-feira. Toda quarta tem um outro episódio. Então, o Agility Podcast é muito esse ponto. Trazer conteúdo, trazer pessoas protagonistas, então, aos pouquinhos, a gente trazia muito colegas, amigos, né? Tava começando e tudo, aí começa a ter mais visibilidade, a gente começa a querer se convidar para vir, se autoconvidam, não sei se eu acho que sim, já apareceu com vocês sobre isso. A gente tenta encaixar um pouquinho também. E é isso, então o podcast, o Agilize vem muito nesse ponto. A gente viu uma demanda de criar eventos aqui em Fortaleza, coisa que tinha muito pouco. Então, tanto que semana passada, faz 2 semanas já, nasceu o Agilizing Day, né, que é um evento de agilidade que a gente fez junto com coletivação. Então, Mayra, um abraço também, a Ada, o Renato Borba, ajudou bastante. E a gente vem muito nessa construção de fazer realmente aprender e compartilhar experiências em um cenário que a gente possa cada vez mais aprender. Então, eu tenho um pouquinho de cada coisa, tá bom? Mas eu gosto mesmo também da facilidade, menos trabalho de regravar, tirar, cortar e tudo. Tô tentando que o marketing possa fazer isso, mas eu sou muito na linha do Y, essa parte de fazer, gravou, tá pronto, disponível e não tem tanto trabalho
porque o dia a dia é corrido pra caramba. Galerinha, eu vou aproveitar como a gente tá com a audiência bacana, se inscreva no podcast da Agilizem, mas também Love the Problem, Pipoca Ágil, Wave Agile, Comunidade Ágil e do meu amigo, que eu vou deixar pro final aqui. Tá pra mim, eu sempre tem que pescar vamos lá, Agile, Rise Up, eu sempre Rise Up. É quase é poliglota, rapaz aí. Então, assim, se inscrevem todos, porque assim, cada um tem seu nicho, cada um tem seu canal e tem muito conteúdo. Se juntar todo mundo aqui, galerinha, a galera vai passar uns 3, 4 anos só assistindo. Bota o Y logo no começo, que são mais de 1000 episódios, aí vai diminuir, entendeu? Mas beleza, a gente falou organização, falou de alguns pequenos desafios, mais uma dúvida. Como é que nasceu o podcast de vocês? Eu também quero saber sobre isso. Como é que, vamos fazer um podcast. Opa, é uma demanda, tá crescendo, estão vendo o mercado, tá desenvolvendo. Por quê? Eu falo aqui de Fortaleza, é Nordeste. Vocês falam do Rio e São Paulo, então é uma pegada um pouco diferente. Mas assim, Flo, como é que surgiu o Love the Problem? Tipo assim, que foi a sacada? Quero criar, porque assim, vocês fazem muito evento também. O evento lá em Manaus, vocês também criaram ele pra caramba, que é o Agile in the Jungle. Enfim, né, K21 tem muito esse ponto. Mas como é que nasceu o Love the Problem? Cara, na verdade, quando o Love the Problem nasceu, eu não tava ainda na Nauer, na K21, né? Então, eu digo que eu cheguei depois pra poder abraçar e tomar como um filhinho pra mim. Mas ele começou com o Lula. Lula, beijo, Lula, seu lindo, maravilhoso, amo você, tô morrendo de saudade. Acho que a maior parte das pessoas conhece Lula Rodrigues, quando identificou que aquele tipo, os conteúdos incríveis em que eles praticavam, ensinavam nas salas de aula, aprendiam nos clientes, aquilo merecia ser compartilhado. Então, a partir daí, vamos gravar, gravou o primeiro, gravou o segundo e foi chamando as pessoas que de fato eram especialistas nos temas, né, que faziam parte ali da comunidade. Assim nasceu o Love the Problem, dessa forma, de uma forma muito simples, na verdade. E aí o Lula, depois de um tempo, ele acabou saindo do LTP, né? Como eu falei para os íntimos, LTP é o Love the Problem. Ele acabou saindo do LTP e quem assumiu foi o Panda. Outro querido, maravilhoso Panda, amo você, morrendo de saudade. E aí o Panda continuou tocando e foi alimentando o Love the Problem e tudo mais. Ele foi crescendo e aconteceu a mesma coisa. O Panda saiu e eu tinha acabado de entrar na K21. E aí ele falou, puxa, e aí, você topa esse desafio? E eu, não topo, não tenho condições, não tenho competência para fazer uma coisa dessas, tô fora. E aí, lá se foram 2 anos e meio aí que eu tô mais ou menos com o LTP. Mas o LTP, o Love the Problem, ele nasceu mesmo em outubro de 2019. Massa, parabéns. Então, assim, pura responsabilidade. Só mesmo entre o Lula, o Panda, assim. Eu falei, eu não tenho condições. Olha quem veio antes, gente. Como é que eu entro? Eu chego, vão falar Flor? Flor quem? Do que vocês estão falando? Eu digo que foi esquema de pirâmide. Um ia puxando o outro. Não, vem fazer parte disso, vem fazer parte disso. Mas enfim, eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. Mas parabéns, viu? Parabéns. 2 anos e meio é uma história gigante. Mas assim, Pipoca Ágil. De onde surgiu Pipoca? Como é que foi o Y? Pô, eu sei que o Y, assim, pra quem não sabe, o Y já foi garoto propaganda, andando de bicicleta ali em décadas 80, não sei mais ou menos, ele vai explicar melhor sobre isso. Então, ele já tinha esse olhar, né, de comunicador, de tudo, mas como é que surgiu o Pipoca Ágil? Qual foi o interesse que tu teve? Conta aí pra gente. A parada é o seguinte, gente, a história é longa, mas eu vou reduzir bastante. Inclusive, vou até colocar mais um adendo aqui. Eu fui professor de biologia de pré-vestibular durante muito tempo, 10 anos. Então, para você segurar uma turma de 120, 100 pessoas, você tem que realmente... E eu fazia isso mesmo. E dei aula de 5º a 9º ano de Ciência, Geografia e... Ciência, Geografia, esqueci o resto. Geografia, História, tá? Bom, a parada é o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, há 7 anos atrás, tinha muito movimento de agilidade. Só que muita gente não ia, porque era na Zona Sul, ou de repente as pessoas moravam longe aqui do centro, não iam. Então eu falei assim, com um amigo meu, almoçando, Zeca, né? Zeca, de quinta-feira. A gente almoçando e falei, cara, vamos fazer quando na hora do almoço? Eu falei, vamos embora fazer. Vamos fazer. E surgiu o almoço, fazendo analogia, né, ao Meetup.
Beleza, fizemos 7 ou 6 encontros com camisa. E durante esse trajeto, pintou a jornada colaborativa comunista. Eu não conhecia a jornada colaborativa. Aí eu fui, eu comecei a tirar foto da jornada colaborativa, acho que foi o segundo evento, ou o terceiro evento, não me lembro agora. E ele falou, isso, dá pra tirar foto lá no bairro do Flamengo, vai ter um evento gigante lá. Eu falei, tá legal. Aí eu falei com ele, cara, posso anunciar o almoço up? Aí ele falou, pode. Aí chegou na hora assim, né, no evento, o dia todo, uma opção de palestra. Aí eu falei com o camarada, o Muniz, aí, que horas eu entro lá pra falar? Faz o seguinte, faz o sorteio. E quem me conhece pessoalmente sabe que eu gosto de brincar muito, né? Eu sou muito gaiato. Já fui mais. E eu comecei a puxar o Silvio Santos no sorteio, né? Caravana de Osasco, aquela confusão toda. E o que acontece? Muito curso sendo sorteado. E eu tava numa zoeira danada, eu falei, cara, tem um curso maravilhoso aqui de como fazer pipoca ágil. Era tudo curso como, sei lá, ágil. Sei lá, VMO ágil, sei lá, tudo era ágil. Eu falei, então, o próximo curso que vai ser sorteado é como fazer pipoca ágil. Aí o pessoal riu demais, assim, foi um negócio meio, todo mundo riu. Isso foi no sábado, no domingo eu postei isso. Tá gravado isso lá no Instagram e aqui no podcast. Aí simplesmente um cara, esqueci o nome dele, e ele falou com o Muniz, o Y daria para um co-host de um podcast falando sobre agilidade. Cara, eu não sabia que era podcast. Eu mal conhecia muito a agilidade, tá por fora. Aí na academia, na segunda-feira, andando, falei, cara, vamos fazer o seguinte, vou fazer o podcast, e o podcast nasceu no celular, né, era só o Spotify. Qual o nome? Pipoca Ágil. Meu amigo, deu muito problema. Foram 17 ou 12, eu não sei, episódios que eu não falava nada, só pedia o pessoal para falar sobre expectativa de um podcast carioca, falando sobre agilidade. Acho que foram 17 episódios assim. E no primeiro episódio que eu fiz, deu problema, entendeu? Cara, o começo foi muito difícil. Cara, eu fui muito avacalhado por conta, era novo, e me expus, e, cara, eu tenho tudo gravado, na bica tudo gravado, né? E quem bate esquece, mas quem apanha, guarda. Mas foi assim mesmo. Mas é a vida, né, cara? Vai seguindo, cara. É fogo. Mas nunca perdeu a reverência, né, Y? Tô tentando aos pouquinhos aí, né, cara? Não agrada todo mundo, mas... Não, mas já tá na história já, pipoca, cada vez mais crescendo pra caramba. E assim, vamos continuar de história, tá interessante, a gente começa a ver um pouquinho de cada coisa. E, Moleiro, e pra ti? Autor de livro, treinamentos, empreendedor, empresário, enfim, como é que surgiu mesmo? Como é que surgiu mesmo criar o Wave Agile nessa parte de podcast, nessa parte de compartilhar conteúdo, convidar pessoas? Conta um pouquinho. Então, vou falar um negócio que acho que você nem sabe também. Eu já tive um canal do YouTube de kart. Era uma pegada parecida com o Y, de reverência e tal, de fazer. Só que eu fazia reverência, era um colega meu que fazia a apresentação e eu fazia reverência editando, colocando as piadas no meio e tal. Daí a gente tinha lá certo movimento dentro do nicho e tal. Eu sempre curti um pouquinho disso. Acho que a minha questão aí, talvez eu tenha a parte frustrada de não ter sido produtor audiovisual. Então, acho que por isso que eu acabo fazendo um pouquinho disso, acabo inventando mais. E aí, como empresário, como empresa, eu percebi uma coisa. Eu gostaria de chegar que as pessoas entendessem mais sobre o que é esse produto, como ele chegar até alguma coisa, não falar, eu saí da jornada de desconhecido, de totalmente ignorante, para saber o que é. Então eu comecei a produzir esse conteúdo e muitas vezes passava para cliente, colocar isso. E acho que é como o Y falou, deu errado, né? Não deu bastante coisa errada. Se eu pegar meus vídeos, é ruim pra cacete. Eu deixei lá porque é ruim. Pega lá vídeo, coloca o mais antigo, é horrendo o jeito que eu tô falando. E aí, vai evoluindo. E é uma das coisas, às vezes, eu já falei com você, o Y, com o Egídio, eu penso muito sobre quebra do status quo, e até falo, será que é um momento, talvez, de parar? Tipo, não é live, não é podcast, é outra coisa, é um outro formato, é um outro jeito. Então, e aí? É isso que tem que continuar, e acho que é um pouquinho disso. Às vezes eu me questiono se eu devo continuar como esse formato de lives
ter um formato diferente, como o Barizon faz, como a Flor faz. Vamos gravar, deixar só lá disponível. E aí eu fico pensando sempre, esse é o momento que eu estou, sempre questionando onde eu estou, para onde eu vou, com métricas, resultados. Mas cresceu muito disso, de mostrar essa questão para clientes, principalmente. E depois ele continuou. Foi dando errado, as pessoas gostando de algo que eu não acho que é tudo isso, e aí evoluindo. Egídio, e você? Como é que surgiu? Como é que nasceu aí o podcast? Porque eu quero fazer meu podcast. Ou tu acordou, não, tem que fazer. Como é que foi? Compartilha aí com a gente. Só lembrando que você já me convidou lá para ir pro seu podcast, comentei sobre isso, né? Sobre essa... Eu sou comunicador, já faz um tempo, trabalhava em algumas rádios comunitárias, né? Eu tinha essa pegada de comunicador, e aí vi o Y na internet, né? Viu no LinkedIn quem tava lá? O Y. E aí eu falei, caramba, esse cara aí é muito comunicador, né? Muito engraçado, traz uma pegada legal. E fui lá para Pipoca e virei co-host dele. E aí passou um tempo, aí eu falei com a Léo, né? Aí tem a Léo que tá aí, né? Nós ficamos organizando aí para fazer o primeiro episódio, pra você ter ideia. Aí, no dia 15 de maio foi o primeiro episódio, eu entrevistando ela e falamos, deu certo, e a gente continuou. Aí criamos um planejamento, fizemos um quadro chamado Mestres Agilistas, que são 14 pessoas, inclusive você estreou esse quadro, o Moleiro teve a honra de estar lá com a gente. Então a gente começou nessa pegada e começou dando certo, continuamos. Tem um episódio ruim, que nem vocês falaram? Tem. A gente olha ela e fala, meu Deus, a pessoa falou, não deixou a gente nem falar. Já não teve essa? Que a pessoa entra, ela não deixa nem você falar. Aí eu falei, eu não vou ser mal educado, vou deixar a pessoa lá. Mas já aconteceu muito isso e hoje estamos muito felizes. Estamos com 23 episódios, já entrevistamos bastante gente conhecida da agilidade. Estamos tentando entrevistar pessoas, os criadores do Scrum. Estamos tentando... E o Alisson também está no meio disso. Nós vamos entrevistar porque o nome Rise Up quer dizer você ascender, né, do nada. Como eu não era ninguém me via, fui lá e apareci. Eu quero reacender e vou entrevistar pessoas do exterior, pessoas conhecidas do Kanban, do Scrum e de outros frameworks. E com meus amigos aí, Alisson, Moleiro, que sempre está me apoiando aí. Somos uma família. Acredito que foi assim que nasceu. A Léo tá aí, ela me ajudou muito. Já ela tá criando o canal dela também. E é isso. Mato, viu? Parabéns. Continuando a tua jornada. Vou puxar aqui o Barizon. E depois tu já emendou uma pergunta que é por isso. Prepara aí, pessoal. Compartilha já com a gente. Próximos passos do Pipoca. Se puder compartilhar, lógico, né? Porque depende do time to market e tudo mais. Mas vai guardando aí tudo aí. Mas, Barizon, tu falou um pouco da comunidade. Já trouxe um pouco esses pontos. Não sei se tu quer acrescentar mais alguma coisa, mas tu já emenda esse ponto. O que é que vem depois? O que é que vocês estão se preparando para esse ano, para o próximo ano? Ter alguma coisa diferenciada? O que você pode compartilhar para a gente? Então, legal. Então, assim, complementando um pouco do que eu falei, quando a gente criou o podcast, na verdade, assim, eu sempre escutei, né? Eu gosto muito de escutar os podcasts. É uma forma, né, de nós aprendermos, mesmo quando a gente está, no meu caso, né, eu vou andar de manhã, então o podcast é a minha companhia, né, e eu faço isso há muito tempo, ou não apenas quando eu vou caminhar, mas quando eu vou lavar a minha louça aqui, porque aqui em casa eu sou responsável pela louça, então o podcast me acompanha na louça, ali na pia. Então, assim, eu sempre gostei muito de escutar, e eu nunca imaginei que, né, a gente pudesse ter mas quando eu comecei a participar lá da comunidade ágil, que foi logo no início, né, eu falei que ela apareceu logo no início ali de 2020, no finalzinho de 2019 para 2020, logo em seguida veio a pandemia, né, e a gente tinha umas discussões legais, assim, reuniões, né, que a gente fazia com um grupo remotamente, e eram legais, e a gente não gravava, porque era para ser um ambiente seguro, para todo mundo poder falar, reclamar,
né, chorar as pitangas sobre as suas empresas, então ficava ali. Mas a gente também achou em algum momento que seria legal a gente registrar algumas coisas, porque muita gente acabava não participando das nossas conversas e era legal que ficasse um legadozinho, né? Porque tinha muita experiência ali que a gente trocava, tinha ali conhecimento, tinha aprendizado, então a gente achou que não, a gente não começa a gravar. E a gente resolveu, não, as reuniões a gente não grava lá. Então, vamos criar um podcast, né, onde a gente possa, de alguma maneira, registrar isso e para que novas pessoas que venham a aderir à nossa comunidade, que já tenha aí um histórico, né, que ela possa escutar a experiência de outras pessoas e, como eu falei, pessoas de todos os níveis, né? A gente não fala só com referências, muito pelo contrário, né? A gente fala com todas as pessoas porque é exatamente essa experiência que a gente quer escutar e quer compartilhar para que todo mundo entenda que todo mundo é capaz de fazer, né? Esse eu acho que é o principal ponto, né? Não tem aquele negócio que, senão a gente escuta só as referências e fica assim, parece um mundo distante, né? Só essa turma sabe fazer. Não, cara, todo mundo pode fazer e todo mundo vai aprender a fazer e a gente está aqui para ajudar essas pessoas a aprenderem juntos com a gente. Então, assim, esse foi o nosso maior objetivo ali quando a gente criou e de lá para cá a gente vem fazendo. Eu te confesso, Alisson, assim, a gente não tem nenhum plano mirabolante, não. A gente quer continuar fazendo o nosso podcast para divulgar esse conteúdo, para trazer mais pessoas, né, para dar essa oportunidade a mais pessoas. Então, assim, nenhum plano mirabolante, nada disso. É continuar. Se a gente, assim, no fundo é o seguinte, se a gente conseguir continuar gravando o nosso podcast, a gente já está feliz da vida, sabe? É por aí. Massa, meu amigo, parabéns. Eu tenho isso, mas um pouco mais de ousadia. E aprendo muito com vocês, pra caramba. Um dos pontos é estar com vocês agora, entendeu? Tinha muita vontade de ter um episódio, e eu acho que pode virar uma jornada também. Foi ótimo. Ter encontro de podcasters, legal. Porque assim, eu falo já pro Ips, falo pro Boleiro, pro Egir, fala aí pra Flo e também meu amigo. Tem espaço pra todo mundo, tem espaço principalmente pra colaboração. Assim, a gente tem um universo de possibilidades e oportunidades. Então, eu queria muito fazer esse episódio, tanto que tem o meu deadline, tá, do ano passado. Teve do ano passado esse episódio e não consegui fazer. Então, assim, nesse ano eu vou fazer. Eu falei com cada um individual, falei com fulano que deu contato da Flor, que da Naue também, falei com algumas pessoas e tudo, vamos fazer, aí eu só consigo marcar 2 meses depois, né? Meu amigo estava viajando de férias também e tudo, ele foi ajustando, o Moledo falou, não, a caçula não dá, então a gente vai adaptando as datas, e estamos aqui. Então, assim, espero ter outra oportunidade também de gravar outros episódios com vocês, quem sabe, pessoalmente, não, fazer um episódio aí ao vivo, tá? Aqui nas praias de Fortaleza, ou no Rio, no São Paulo, enfim, não importa. Importante a gente fazer. Então, parabéns mesmo para todos sobre isso. Fico muito feliz mesmo. Mas, Ibson, compartilha com todos o que é que vem para frente agora do Pipoca Ágil. Você que foi, assim, no meu ponto de vista, tá bom? Uma pessoa que trouxe o simulação como algo disruptivo. Eu via muito a parte em outros países com a parte voluntariado. Aqui no Brasil a gente não vejo o Alisson falando, tá bom? Não vejo muita força sobre isso, mas tu trouxe uma disrupção sobre isso. Parabéns, não é fácil. A Marília, minha esposa, já entrou uma vez no time, passou um tempo e tudo. Mas compartilha o que é que vem pela frente. Se tu já palestrou sobre voluntário do Pipoca, tu já trouxe muito conteúdo, mas o que tu pode compartilhar com a gente para os próximos episódios do Pipoca Ágil? O que acontece, gente? O Simulação de Projetos Ágeis, ele gerou muito conteúdo para mim, muito, pro canal. Todas as dúvidas tanto que eu fiz uma trilha Pílula Ágil só com as dúvidas da galera. Perguntava para mim, falei, vem marcar reunião, eu vou fazer o episódio. Então, você falou inicialmente que eu fiz 3 episódios, eu já fiz 5 episódios só numa manhã, pelo LinkedIn. Galera, daqui a pouco eu volto, 5 minutos, aí eu botava outro. Daqui a pouco eu vou, 5 direto no LinkedIn. E o que acontece? Novidade que vai ter, algumas pessoas já sabem, porque já está no forno, já está sendo feito o livro do Pipoca Ágil. O Pipoca Ágil já está na revisão, tá? Vai sair pela Brasport. Então, não sei se ainda esse ano, tá? Porque são vários livros saindo, né? Mas ele já está em revisão, isso que é bacana, já escrevi, mais de, não sei se vai dar 130, 140 páginas, eu conto desde a origem, alguns eventos, né, alguns causos, que a gente pode até, o Moleiro, a gente já falou sobre isso, né, a gente pode até voltar em todos os podcasts falando dos problemas, dos episódios, tá, que é muito gozado, tem cada
cada fato muito bacana aqui. Mas é isso. E a extensão, como você falou, da Europa. Eu estou formando, acho que o 3º grupo de simulação na Europa. Uma coisa que está interessante, que está rodando por lá, o Pipocádio está sendo falado pelo pessoal de recrutamento. Maneiro. Isso que vocês vieram falar comigo. Isso assim, eu achei, caramba, é mesmo? Cara, todo mundo aqui em Portugal fala de você. Inclusive, né, eu vou mandar um grande abraço pro Carole. O Carole mandou um áudio para mim numa sexta-feira de manhã, eu acho, ou de tarde, não lembro qual foi o horário. Todo animado que ele estava dando uma palestra lá em Portugal. Falou, pô, Y, todo mundo te conhece lá. Eu falei, é mesmo, Carole? Cara, só deu teu nome. Só deu teu nome lá. Então eu fiquei muito satisfeito. Ele todo animado, muito animado. A gente tem uma parceria junto com a Carole.org. E é isso aí. Então vai pintar essas coisas. E eu tô indo para uma reunião kickoff do pessoal de simulação. Tem que prestigiar a galera lá também, né? O pessoal tá esperando lá. Boa. O pessoal tá animado e eu tenho que motivar essa galera em engajamento. Por isso que eu falei assim, gente, eu vou ter que dar uma saidinha aí, porque tem uma outra galera lá me esperando e é um prazer, sabe, o Alisson? Eu vejo a evolução sua e dos outros canais também, tá? Eu acho, mas particularmente do Alisson, que a gente começou, né? No caso, eu te dei aquela força e tudo, e falei, vamos embora, faz assim mesmo. E a coisa acontece, né? A gente vai melhorando. Né? A gente tem melhoria contínua direto. E eu acho que o meu canal ainda é um MVP. Ainda é um grande MVP ainda. Tem muito para melhorar. Então é isso, gente. Esse é o meu recado. E esse recado eu quero desejar aí que todo mundo aí tenha saúde, que é uma coisa bem importante. Futuro, ter saúde pela frente. O resto a gente encara de qualquer vez, tendo saúde, tá bom? Quero me despedir de vocês, que já tem gente me dando ping aqui. Tá legal? Meu, parabéns, obrigado mesmo, sucesso. E depois a gente conversa mais ainda. Muito tá bom, legal, revê-lo. gente. Um grande abraço pra vocês, revê-los também. Tchau, tchau. Tchau. Flor, e a senhorita? O que é que vem pela frente? O que é que você vai falar do Love the Problem? O que é que tem aí guardado uma chave? Só 7 chaves, não, porque tu não vai poder compartilhar. Mas o que você pode trazer pra gente? Cara, tem uma coisa que não vai acontecer, tá acontecendo já, mas a gente tinha parado um tempo, que era de disponibilizar não só áudio, mas também vídeo, né, no YouTube. A gente tinha a plataforma, a gente trabalha com Spotify e outras plataformas do tipo, mas a gente estava trabalhando só com áudio e há poucos meses, há 1-2 meses no máximo, a gente retomou esse processo da divulgação do vídeo. Então acho que isso é uma coisa bem legal. Nosso canal do YouTube aí é um canal novo, a gente fez algumas modificações, mas ele tá começando do zero, então quem puder seguir, curtir lá, dar uma olhada nos vídeos, vai ser bem legal. A gente tem um quadro novo pela frente, eu não posso falar muito, esse infelizmente, mas que vai falar muito sobre estratégia. O nosso foco vai ser trazer um viés estratégico para os nossos episódios, né? Alguma coisa, uma camada de alta liderança, como que a gente trabalha com isso, o que isso representa hoje no mundo moderno. Então, esse é uma outra, tá uma chave esse, como você falou. Não posso explorar demais, mas é um quadro que vai vir. A gente já trabalhou com alguns quadros, faz tempo que a gente não tem um quadro específico, né? A gente só tem o podcast normal, não tem nenhum quadro específico, então eu tô animada para trazer esse quadro novo pro pessoal, vai ser legal. Parabéns, vou estar procurando qualquer coisa, Flor, compartilha aqui o link do novo canal e tudo, que a gente já divulga aqui, tá bom? Tá bom. Vamos lá, e Moleiro, e você, meu amigo? O que é que vem pela frente? O que é que você está planejando já aí para esse quarto, né? Último quarto, chegando já, basicamente, falta o quê? Setembro, né? Para terminar o terceiro quarto, então, final do ano aí. Ou o próximo ano também, quer falar alguma coisa? Bom, eu sou miniatura perto da Flor aí com Love the Problem. Depois que ela fala, tipo, quantas vezes eu ouvi Love the Problem, eu sou miniatura perto dela e sou você também. Tava vendo aqui, a gente já fez presencial. Agilizem podcast presencial. Eu participei no Agile Trends do ano passado. Depois da gente fazer bagunça, né? Foram 12 episódios gravando, foi meu recorde, entendeu? Foi 12 episódios, é um dia só de gravação. Eu entendo o Y quando falo de ser cansativo, mas ali foi meu recorde, tá bom, né? Vamos devagarzinho, mas fala lá, mulher. Nada, tinha um espaço lá, você aproveitou ao extremo, tipo, sem desperdício nenhum. Acho que é isso. Eu acabo trabalhando um pouquinho com linhas editoriais, né? Eu acabo fazendo esse caminho aí. E, por exemplo, nas lives, amanhã a gente vai falar de
de carreira. Eu já comentei isso, né? Vou falar com a Mariane Souza, que trabalhei com ela na Dextra, ela está fazendo esse trabalho de psicologia. Então, eu tento trazer assuntos diferentes também. Vocês falam sempre... Falando sobre agilidade, eu acabo trazendo algo que não tem nada a ver. Semana passada a gente trouxe de neurociência com a Hannah, que já foi keynote da Agile Brasil do ano passado, então essa é uma linha. Para o futuro, tá na edição vídeo de gira, exportação de gira, métricas com IA, então já está sendo feito. Já tem playlist, vão ter mais vídeos de Miro, como utilizar Miro, como fazer tudo isso aí. Então, acho que eu vou investir mais nesse sentido. O Y falou de 1000 vídeos, eu tô com 553. Então, beleza. Aí eu tava lançando vídeos pequenos de 1 minuto, tal, para experimentar. Acho que é muito disso, colocar experimentação, colocar o resultado, ver que dá certo, as pessoas gostam. Acho que a Flor falou um pouquinho no começo, não é o que a gente quer, mas é o que as pessoas querem ouvir, o que elas querem atender ali para conseguir evoluir a carreira delas, as necessidades, o resultado que elas querem alcançar. Então, acho que é muito ouvir as pessoas. O Egídio tem o formulário, eu sou meio contra formulários, eu curto mais fazer entrevista, fazer o processo empático, escutar a pessoa. Então, eu acabo fazendo muito nisso. Eu falo no LinkedIn de vez em quando com pessoas que eu nem conheço ali, fazer o contato, falar, tem um canal, me dá o feedback, fala o que você achou desse episódio, para pegar realmente e poder ajudar as pessoas nesse sentido. Não, perfeito, meu amigo. Assim, cada um tem uma pegada diferente, né? Mas no final, o importante é que dá certo, a gente aprende pra caramba. A vezes não dá tão certo, mas já aprende, do mesmo jeito. Egídio, compartilha com a gente também como é que tá a sua próxima cadência, suas próximas entregas, sua visão de roadmap. Você é um rapaz que traz outros quadros, e tem um quadro em comum que será... O meu vai ser lançado só em setembro, outubro, alguma coisa do tipo. Tu já vai antecipar antes, já. O teu tá um pouco mais cedo. Mas compartilha o que tem pela frente aí, novidades? Não, beleza, vou ser bem breve aqui. Antes disso, eu sei que é a minha última fala aqui, então eu já vou agradecer, né, Alisson, por tudo aí, né? E agradecer ao Moleiro também, que são 2 grandes amigos aí que tudo que eu faço, eu copio deles. Eu olho, a gente não cria nada, eu vou lá e copio. Eu vejo o Alisson, vou copiar o Alisson. Vejo o Moleiro ele fez um projeto que se chama, acho que é Diário de um Scrum Master. Então eu estou adaptando. Agenda do Scrum Master. Agenda. E eu vou criar o Agenda, né? Eu vou criar o diário. Achou lá na Business Map que tem lá foi um episódio que o Lula puxou a gente falou da agenda do Scrum Master. E eu não vi, mas eu achei legal a ideia e vou copiar. Muito obrigado por copiar você, meu amigo. E a Flor, eu conheci ela né? Agora eu conheço ela aqui e vou convidar ela também para estar no nosso podcast. E o Barizon também, tá bom? Eu tenho um quadro que eu vou iniciar. E vice-versa. Então, eu gosto de ir nos podcasts dos amigos. Já fui no do Alisson, do Moleiro. Eles não me convidaram. Eu falei, põe lá na agenda, tá? O Egídio fez o episódio dele ser o mais assistido do canal. Olha lá. Tá lá. Coloca lá, é o maior. Vou ter 2 quadros novos. Um deles é Agilidade Sem Fronteiras. Eu só vou entrevistar pessoas agilistas de outros países e que falam outros idiomas também, com a Andressa Berigo, que é uma host também nossa. Tem bastante gente que tá aí que tá comentando aí, que é do Rise Up, tá? Eu trouxe bastante gente, viu, o Alisson? Trouxe uma galera monstra aí. Então, e o outro quadro é um round table, né? Que seria, eu vou colocar um monte de gente que nem tá aqui e a gente vai arrumar treta de algum assunto bem parquinho, fogo no parquinho mesmo. O Scrum Master é cargo, é papel, coisas básicas, mas vamos começar assim. E vamos ver a treta comigo lá dentro. Vou pôr o Moleiro lá, que o Moleiro ele gosta dessas tretas, né? Vou colocar o Alisson, vou colocar vocês e vamos ver o que dá lá. Então vai ser 2. E também a Rise, ela vai também fazer simulações de projetos ágeis e projetos reais a partir de setembro.
Então, eu convido a todos que estão fazendo transição de carreira, a quem está em novos jovens aí, que precisam de um time, não vai ser só Scrum, vai ser Kanban também, projetos híbridos. Tem o pessoal do PMI que está me ajudando aí a criar esse projeto também. E vou precisar de mentoria, todo mundo que quiser ajudar, eu estou convidando aqui, eu estava preparando esse dia aqui para falar sobre esse assunto para todos vocês. Então, são essas minhas novidades. E está com a Alisson aí nas entrevistas internacionais, né? Vamos entrevistar aí o Anderson do Kanban, né? Vamos entrevistar o pessoal aí e convido a todos para estar junto com a gente. Somos um time grande. Valeu, beijo. Rapaz, sucesso. Agora sim, tem mais uma aqui que eu quero trazer uma pegada um pouco diferente. Ó. Mas assim, estamos chegando, ou melhor, chegamos na reta final. O ponto eletrônico aqui falando aqui, chamado como minha esposa. Ela tá chamando o jantar tá pronto, né? Assim, jantar tá pra pegar os meninos da minha sogra. Tem isso também. Mas assim, fora isso. Mas assim, fico muito feliz com vocês pra caramba e queria muito que vocês trouxessem uma visão final, uma frase final, uma coisa que vocês pudessem trazer. O que esse episódio representou pra vocês, tá bom? Mas antes, vocês vão pensando em rapidinho, o podcast está muito no ponto de testar. O quadro que vocês estão agora, que além da agilidade, já tem um deadline, é um projeto literalmente, vai morrer agora em setembro, e vai nascer um projeto focado em liderança de alto nível em relação em CEO, né? Tipo papo CEO, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque os outros quadros já acontecem, né? A gente tem 4 hosts, 5 hosts que puxam outros quadros, como Agilidade Portugal, Agile Gov, Papo Kanban, Mulheres Tech. Então, eles já puxam isso tudo e o Alisson faz muito para conectar outras coisas também. E nosso Baby, que nasceu há pouco tempo, né? O Agilizing Day, a gente quer fazer realmente um evento maior, dessa vez com a pegada um pouco mais nacional. E aí já começar a abrir já para outras pessoas que possam querer palestrar também. Então, assim, a gente está numa pegada muito disso, de se conectar com empresas que queiram trazer, além da sua expertise, experiência, mas agregar a comunidade local. A gente nasceu a comunidade Agilizing também, a gente está pouco mais de 100 pessoas, são pequenos comparado ao meu amigo Egídio, Pipoca, tudo, mas é um pequeno limpinho, tá bom? Então a gente vai aos pouquinhos crescendo, se conectando, e é isso, o podcast tem 3 anos, mas a gente tenta criar, aprender pra caramba, mas ainda não chega no nível do moleiro, né, de processo, estruturação, não vou nem falar do Love the Problem, que é outra pegada, outro nível, tá? Mas pegando a energia do Egídio, do Barizon, misturar aí com essa estrutura Love the Problem e toda a gestão arcaboutica aí do moleiro, ainda com a reverência aí do Pipoca, aí mistura tudo, bota na agilidade que dá certo. Então assim, feliz demais, galerinha, pra caramba mesmo estar com vocês. Espero a gente ter outros momentos também, outros episódios. Já fala aí pra Nau e pra K21 pra gente fazer um pra esse aí em Fortaleza, em São Paulo mesmo, viu? Eu quero patrocínio aí, viu? Mas aí, gente, obrigado pra caramba. E eu pergunto a vocês, qual foi a importância, o impacto desse episódio para vocês? Porque para o Agilizem foi muito de conexão, de falar que estamos juntos, de falar que tem espaço para todos e nada melhor do que estar unidos para crescer e potencializar ainda mais. Mas eu falo demais. Barizon, pra ti, meu amigo. Cara, mas eu acho que isso é chave, isso que você falou aí, isso é chave, né? E acho, assim, os agilistas, né? Nós agilistas, de uma maneira geral, eu acho que a gente tem uma característica super interessante. Depois que essa mosquinha pica a gente, eu acho que, assim, eu não conheço pessoas tão com vontade de compartilhar, de trocar, do que o agilista, sabe? Então, eu vejo, né, eventos como esse aqui, eventos como, né, a gente vai daqui a pouco, Agile Brasil, e assim, realmente eu fico muito feliz de ver o quanto nós juntos podemos fazer melhor. E acho até, deixa eu até falar uma coisa, né, sem querer gerar polêmica, eu acho que a gente está passando por uma fase complexa, complicada até, né, de perda até de credibilidade, né, de alguma maneira, né, de perda de espaço até. E acho que isso tem a ver com nós agilistas, né, que de alguma maneira não temos conseguido traduzir esse valor que a gente prega no nosso dia a dia, pelos mais diversos motivos, né?
de conjectura, de contexto mesmo, de falta de entendimento desse nosso papel. Então, eu acho que a gente tem o dever, até super importante, de nós estarmos juntos e virarmos esse jogo. Porque quem pode fazer isso somos nós apenas, né? De continuar essa luta, porque é uma luta, cara, falar de cultura, porque normalmente, né, as pessoas em muitos lugares, né, em muitos lugares onde eu estive, querem a gente ali para ser, a gente brinca, né, piloto de quadro, né, facilitador de reunião, né, animador de festa, né, a gente é isso. Né, para uma galera, né? Então, a gente precisa quebrar muito isso, mostrar o quanto a gente pode potencializar os resultados de uma equipe, de um produto, de uma companhia, né? Então, a gente, como agilista, precisa ter isso como uma bandeira, até para a gente resgatar a importância da agilidade mesmo, né? Talvez o nome agilidade já esteja até um pouco desgastado, né? Não sei se é a hora de encontrar um outro nome. Eu tenho até evitado de usar onde é possível, né? Porque tem um desgaste e aí muitas pessoas já acham que sabe isso aqui, né? E elas acham que sabe quando a gente está falando sobre o processo ágil, e quanto a agilidade é muito além do processo ágil, né? É como a gente torna uma equipe especial todo dia, né? Como é que a gente faz isso? E isso é um trabalho muito invisível, as pessoas não dão valor para isso. As pessoas elas não entendem depois que essa equipe começou a evoluir muito por conta de um trabalho de formiguinha que é totalmente invisível, né? As pessoas não associam isso. Então, como é que a gente faz isso acontecer? Então eu acho que iniciativas iguais a essa, eu acho que podem unir, né, várias cabeças diferentes, de comunidades diferentes, mas para a gente divulgar, disseminar essa necessidade da gente meio que resgatar até a agilidade, sabe? Porque eu acho que a gente realmente está em xeque. Desculpa. Amigo, não era o meu objetivo. Parabéns. Não, polêmicas à parte, mas são palavras necessárias. Entendeu? Então, assim, cada vírgula, cada ponto, cada respiro foi necessário. Parabéns, assim, fico muito feliz mesmo. Mas, Flo, e contigo? O que representou realmente esse podcast? O que representou esse momento? Compartilha os seus sentimentos. Olha, para mim foi puro acolhimento, porque eu me senti acolhida, tá em um lugar onde outras pessoas vivem o que eu vivo, cada um com a sua peculiaridade, obviamente, mas, sabem, tem a mesma missão de compartilhar conteúdo, né, de democratizar o acesso ao conhecimento. Então, eu acho que esse tipo de encontro só fortalece isso. Então, eu digo que a gente, obviamente, vive na bolha, eu furei uma bolinha, ainda tem outras bolhas para serem furadas, mas uma primeira bolinha eu consegui furar, e a partir daqui vai ser diferente. Então, muito obrigada pela iniciativa. Eu me sentia muito solitária aqui, e é muito bom poder fazer parte disso. Obrigado. Está convidado para outro episódio. Já tem vários podcasts para você frequentar aqui, viu? Vamos lá, meu amigo Moleiro, para ti, como é que foi a tua experiência e o que significa para ti? A comunidade ágil, para quem está entrando, assim, fazendo transição de carreira, eu costumo dizer que é uma comunidade que abraça. Nós costumamos abraçar. Exato. E aí, um pouquinho do que a Flor falou ali, eu já comentei com ela que uma vez lá no Linkoff o Lula falou, comunidade te deu bastante coisa, você cresceu, você conseguiu cargos, conseguiu ganhar mais salário, e chega uma hora que você precisa virar a sua chavinha e dar para a comunidade também. E ele falou, e aí eu encontrei ele, que foi o episódio que eu mandei aí pro Egito, já mandei no seu WhatsApp, tá? Nesse episódio ele falou, não fui eu que falei isso, eu recebi isso do Vini. Então ele já passou para frente, eu acho que esse é o momento que a gente está passando. Que ele teve muito momento que ele participou de muito podcast, que teve isso, e eu acho que esse é o momento de nós aqui, junto com o Y que estava, a gente vai passando o conhecimento, trazendo outras pessoas que às vezes não tinham posição de fala, um espaço para poder falar, que às vezes a gente vai conseguir chegar e tocar. Muitas vezes não vai ser a quantidade de views, de horas e tudo que a gente quer em relação a isso, mas chegar para uma pessoa já vale a pena muito do que a gente está fazendo. Então,
por muitas vezes eu penso em deixar de fazer as lives, mas falo, não, tá chegando para uma pessoa. Igual o Aléo mandou mensagem aí, que falou que acompanha, que gosta do conteúdo. Acho que é isso, acho que se tá trazendo valor para uma pessoa, é isso. E a mensagem final, assim, como isso, é abraçar. E Barizon, como você foi o único que não participou ainda do canal, já tá aqui na minha lista pra gente marcar a data, tá? Opa, obrigado. E para finalizar, meu amigo Egídio, compartilhe conosco agora. Bom, estar aqui com vocês para mim é maravilhoso, né? Pessoas que falam da agilidade, que comunicam isso. Aqui com o Alisson, para mim, é muito gratificante. O Moleiro são pessoas que eu tenho como amigos, mesmo me ajudaram em momentos difíceis, me deram falhos, né? Orientação. Falar com o Moleiro, ele só pensa em OKR, cara. Ele já cria o OKR ali e fala, qual é a sua meta? Eu falei, caramba, cara, eu quero vir aqui pro evento. Ele já chega, qual é a tua meta, Egídio? Eu falei, louco, é assim que eu quero aprender mesmo. Então, agora conhecendo a Flor, né, e o Barizon, o Y já conhecia, para mim eu tenho uma palavra a dizer, unidade. Unidade é isso que representa o que aconteceu aqui. Resumindo, é isso, meu amigo. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigado aí. Gente, novamente, não é segredo. Muito feliz por vocês, muito feliz de estar com vocês e estar nesse episódio. Então, assim, eu peço para você, a todos que estão assistindo a gente agora, se inscreva nos podcasts, compartilhem, dê um like, assistam realmente. Amanhã tem episódio aqui no Agile Rise Up, meio-dia, se não me engano, é isso? Meio-dia. Meio-dia. O Léo tá falando aqui também. Meu amigo. Amanhã também tem episódio do podcast Agilize em Podcast, falando sobre um overview, como é que foi o Agilizing Day. Então a gente vai ter alguns palestrantes falando também desse momento. Então amanhã, 7h30 estarei com eles, né, com os convidados, trazendo realmente esse olhar de palestrante, como é que foi sobre isso. E a gente vai estar também divulgando no próximo ano já. Nós já estamos fechando a data para fazer o evento no próximo ano, que seja um evento anual também. E assim, você, gente, Boleiro, tem episódio semana agora? Amanhã, 7h30, Mariane Souza, carreira. Tá perdido na carreira? Tá lá, vamos falar disso. Opa, então perfeito, ó. Transição de carreira, quem quer entender o mercado também. Então, assim, eu não alinho nada com o Moleiro, tô só pelo tema que tá falando. Então amanhã já tem. Mas uma coisa que a gente sempre falou, seu Alisson, a gente tem espaço para todo mundo. O pessoal que vai assistindo hoje, que o Agilize, assiste o Agilize amanhã para saber como foi o Agilizing Day. Depois entra lá e assiste do começo no Evajai. É isso que eu ia falar. Tem 3 episódios amanhã. Vamos lá, o que mais? Barizon, tem algum episódio semanal agora, Barizon? Cara, essa semana... Vai lançar aqui, amanhã é quinta-feira, né? Tu falou? Não, quinta-feira... Amanhã não, quinta-feira. Quinta-feira eu vou gravar com o Ibson e com o Zeca, né? Sobre agilidade, IA e tal. Mas na quinta-feira sai uma pílula nossa. A gente tem episódios e tem pílulas ágeis, né? E aí eu até... gravei uma pílula sobre o Rio Innovation Week, que eu tive lá, vi algumas palestras legais, separei uma específica do Peter Diamandis, que foi super legal, aí eu falei um pouquinho dela, então ela vai sair na quinta-feira, e já temos o episódio com o Fábio Cruz, né, que recentemente lançou o livro, né, do PMO para o VMO 2.0, e agora ele está retornando, né, de um curso que ele fez nos Estados Unidos. A gente já conversou, o episódio dele já está editado, semana que vem está no ar, então assim, é o que vem por aí. Show! Love the Problem. Tem o que, Flo? O que é que vai ter lançado semana agora ou na próxima? A gente já teve, né, nossos episódios, eles vão ao ar nas segundas-feiras. Essa segunda teve o episódio com o Bié e Carol Rodrigues, falando sobre gestão de projetos em ambientes complexos, né, discutindo um pouco sobre dá para planejar o imprevisível, então tá bem legal o episódio. Opa. Semana que vem, vocês vão ouvir esse episódio aqui, porque esse episódio vai pro LTP também, pra gente poder compartilhar e conseguir alcançar mais pessoas. Então, legal. Por enquanto é isso. A gente vai publicar também esse episódio na segunda que vem. Perfeito, gente. Vamos encerrar, né? 1h27, quase 1h30. Acho que foi quase o recorde do podcast. Daqui a pouco eu tenho minhas contas já. Manda. Quinta-feira eu vou ter o penúltimo episódio dos Mestres Agilistas com Agostinho Risso, tá? É quinta-feira. E na outra semana vai ser o Heitor Roriz finalizando os Mestres Agilistas 2025.
Uhul! Então, tem muito conteúdo. O pessoal aqui não é fraco pra nada. Pelo contrário, piscou tem episódio. Literalmente. Então, gente, obrigado, tá bom. Vamos descansar, vamos curtir. Mas assim, lembrando, todo dia tem algum episódio aqui sobre algum conteúdo. Não se preocupe. Bota na playlist de vocês, todos os podcasts aqui como favoritos. E todo dia tem conteúdo rico pra caramba. Tá bom? Então, meus amigos, um abraço, obrigado e até a próxima. Obrigado a vocês. Beijo! Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.